Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Segredos da Prosperidade. Neste podcast nós estamos desvendando as 12 áreas da vida. E hoje nós vamos trabalhar a área da família. Então, uma área importantíssima para você desbloquear e para que você tenha muito mais prosperidade em todas as outras áreas da vida. Então, a área da família é uma área que hoje nós vamos trazer uma pessoa que é especialista nessa área da família. Ela trabalha também com direito de família, trabalha com constelações familiares e é uma pessoa muito querida, uma pessoa que faz parte da minha família também. E é um grande prazer que eu trago e apresento vocês aqui para conversar comigo, Gutierre Bier, o apresentador desse programa, Joana Celistre Bier. Como é que tá, Joana? Tudo bem? Tudo bem. É um prazer enorme estar aqui falando sobre um assunto que rege a minha vida desde que eu consigo ditar o caminho que eu vou seguir. Então é um prazer enorme ainda participar da tua família, né? Que nós acabamos fazendo uma família em comum e estamos falando desse assunto. Maravilha, Joana. Quando eu conheci a Joana e através do meu irmão, quando eles namoravam, né? E a gente acabou se conhecendo, o ponto de encontro de vocês foi através das constelações familiares, né? Exato. E esse é um assunto que me traz muita, digamos assim, muita alegria e me mudou também a minha vida, as constelações familiares. Mas antes da gente falar sobre constelações familiares, antes da gente falar sobre direito, que também tu és advogada, eu queria saber da Joana, lá no início, lá quando ela era pequenininha na sua família, como é que é a história da Joana? A minha história é uma história, digo assim, muito bonita, de muito aprendizado, né? Se tornou bonita porque eu mudei as lentes ao olhar para ela, né? Porque, na verdade, a minha mãe faleceu quando eu tinha 14 anos e eu sou filha de pais separados, né? Então, eu não me dava com meu pai, eu tinha o meu pai como um homem muito mau, muito rude, um monstro, né? E a vida me obrigou as minhas duas irmãs a morarem com ele. E nós passamos a residir no inferno, digamos assim, né? A gente brigava demais, era muita gritaria, era realmente uma guerra em casa, né? E lá pelas tantas eu fui olhando a vida com alguns outros olhos. Chegou uma pessoa muito importante na minha vida que eu chamo de segunda mãe, que é a minha madrasta, a Maria da Graça, que também foi continuando os aprendizados que a gente teve com a nossa mãe, né, porque elas são muito parecidas. Mas mesmo assim, a gente foi crescendo naquele ambiente que a gente aceitava. Né? A gente aceitava, a gente tinha ali, ok, a gente precisa de estar juntos. Mas as mágoas, as feridas, os rancores, as percepções do que era o meu pai, o óculos que eu via ele, porque eu via ele muito através dos olhares da minha mãe, né, por ter se divorciado, enfim, né, então ela também dizia muitas coisas com relação a ele. E ele confirmava com as atitudes imaturas dele, mas eu posso dizer que na minha caminhada, através das constelações familiares, foi quando eu virei a chave, foi quando eu consegui enxergar um novo mundo, enxergar um novo pai e enxergar uma nova vida. Então, eu digo que, assim, tive momentos muito difíceis, como todos tiveram, como todos têm, porque a minha vida não é melhor nem pior que a de ninguém, né? Mas eu posso dizer que é como se a minha vida, depois das constelações, tivesse virado quase um jardim do Éden, porque realmente, quando a visão muda, as relações mudam completamente. Que maravilha. Eu queria pedir para você que está em casa, para pegar papel e caneta, para você anotar esses segredos da prosperidade que a gente vai trazer para vocês. Então, todos nós, lá na nossa infância, a gente viveu momentos que, de repente, para nós, reflete até hoje, sejam eles positivos ou negativos. E esses momentos, essas vivências, sejam com nossos pais ou com as pessoas que nos criaram, fez com que a gente adquirisse crenças, né? Sim, então, muitas. Essas crenças, a gente tem que, hoje, olhando para trás, a gente vê que teve muitas delas que foram crenças que acabaram nos limitando de repente, prosperar, de ser uma pessoa melhor, porque lá atrás as pessoas que nos criaram, até não por maldade, mas sim porque ninguém dá o que não tem, né? Então, a relação dos nossos pais com os nossos avós, vamos dizer, lá atrás vinha de repente uma relação turbulenta, uma relação difícil,
E a educação que eles tinham recebido era aquela, e foi aquela que eles nos passaram, né? Então, para você que está em casa, que está de repente pensando, mas são duas pessoas que estão ali conversando sobre família, falando da sua infância, falando de repente de alguns traumas que teve, e será que eu que tenho os meus traumas, as pessoas estão pensando em casa lá, será que as pessoas estão em casa pensando, eu estou cheio de problema de infância, eu tive dificuldades, é possível, seria possível hoje, eu adulto, olhar para trás e perdoar o meu pai, perdoar a minha mãe, perdoar essas pessoas que de repente fizeram esses movimentos, até de forma não intencional, né, mas que nos machucaram? Sim, é possível e eu fiz isso, né? Eu não gosto de usar a palavra perdão, mas é mudar o olhar, porque na verdade a gente quando cresce imagina que os nossos pais, eles são pessoas perfeitas, porque para eles serem pais eles não podem errar. Eles têm que saber o que fazer, eles têm que ter maturidade, porque a criança somos nós. E, na verdade, a gente já sabe que não é assim. A gente também se torna pais, ou vai para a vida, vai para o negócio, para relações, e percebe o quanto nós ainda somos imaturos, e o quanto nós erramos, e o quanto nós falhamos. Mas é interessante como a gente olha para os nossos pais com um olhar de tão julgamento, mas talvez não nos olhe tanto assim. Porque os nossos erros, ou o erro de um colega, a gente até aceita mais fácil, mas dos nossos pais é como se eles não pudessem errar jamais, né? E eles são pessoas como nós, eles são pessoas que não vieram com manual, virei pai, amadureci, virei mãe, amadureci, né? Então, sim, eu tive muitos traumas, como eu sempre digo, como todos, porque eu atendo desde mais de 10 anos, muitas pessoas, tanto na área de direito de família, cuidando de divórcio, pensão, guarda e brigas homéricas, quanto pessoas que vêm me buscar para, olha, eu tenho depressão, eu não consigo fazer dinheiro, eu tenho uma série de travas, eu tenho feridas emocionais. E quando a gente passa a ter autoconhecimento e principalmente autorresponsabilidade, a vida muda. E aí tu falaste do segredo, né? Um dos segredos é lembrar que hoje você não é mais aquela criança que não conseguia fazer diferente. Você é um adulto, né? E como adulto você tem, sim, todos os recursos principais para conseguir mudar. Tem uma frase que eu gosto muito, é que criança faz o que quer, o adulto faz o que é preciso. Exatamente. Então, quando a gente cresce, a gente tem essa autorresponsabilidade. E esse é um dos segredos da prosperidade, a autorresponsabilidade. A Joana está trazendo vários assuntos importantíssimos. A gente tem que anotar rápido em casa aí, eu tenho que estar anotando aqui também, para a gente não perder nada, porque a quantidade de informações que a Joana traz são tão relevantes para o nosso dia a dia. A gente pode transformar a nossa vida através de uma conversa, de um bate-papo, como a gente está fazendo aqui. Se de repente tem algumas coisinhas que você está buscando e você ainda não encontrou, e nesse bate-papo encontrou algo que faz sentido para você, a gente também está à disposição para te ajudar. A Joana também tem as suas redes sociais aí que ela está à disposição. A minha rede social é @GutierreBier e a da Joana? @Joana Celistre Consteladora. Então você pode nos encontrar também nas redes sociais. E a Joana falou sobre autorresponsabilidade e autoconhecimento. E o autoconhecimento foi algo que me transformou também. Eu sou uma pessoa que eu sou uma antes de ter esse autoconhecimento e outra depois, né? Então, o autoconhecimento é a chave para tudo. Tudo que a gente quer descobrir está dentro de nós. Todos os recursos, eles estão dentro de cada um de nós. Então, se nós descobrirmos a maneira de acessar esses recursos, né? E isso vem através de autoconhecimento, através de estudo. Então, todo o valor que você for investir em você é um investimento, não é gasto. Então, isso é muito importante para que a gente possa olhar a nossa vida, digamos, com outros olhos, que é mudar a lente. Né, que nós somos responsáveis pela situação que nós nos encontramos. Agora, você pode fazer isso de forma consciente ou inconsciente. Independente da forma como você vai fazer, você vai se colocar em situações. A questão é o autoconhecimento, ele te traz consciência. Ele te diz, por aqui eu posso ir. Quando você não tem autoconhecimento, você é totalmente levado pelo seu inconsciente, que é mais de 95% do seu comportamento. É uma decisão, você vai ter que tomar uma decisão. Porque não adianta dizer, não, agora eu quero ter livre-arbítrio, agora eu quero
a tomar as minhas próprias decisões, quando na verdade você está sendo impulsionado sem saber de onde vem esse impulso. E as nossas crenças, é o que a Joana está dizendo, são as nossas crenças, a base de crenças é o que vai fazer com que o nosso inconsciente nos direcione, né? Exatamente. Então, quando a gente chega num momento em que a gente olha para a situação e a gente toma consciência, né? O tomar consciência é trazer para o consciente aquilo que está no inconsciente. Trouxe para o consciente, eu agora posso ver a relação com outros olhos. Aí eu tenho que decidir o que eu faço, né? Então, esse é um momento importante, porque tem um livro que eu gosto bastante também, que é o do Flávio Augusto, é Ponto de Inflexão, e nesse livro fala dos momentos em que ele teve que tomar decisões. E ele fala naquele livro sobre as decisões que ele tomou de forma consciente e as decisões que ele tomou de forma inconsciente. Então tem momentos na vida que a gente toma decisões e a gente não sabe que aquele é um grande momento ou uma grande decisão da nossa vida. E isso a gente decide com base nas nossas crenças e toma uma decisão inconsciente. E lá na frente a gente vai ver, lá atrás, se eu tivesse feito diferente, hoje meu resultado era outro, né? E tem momentos de vida que a gente vai olhar para momentos e a gente vai saber exatamente, porque a gente tem consciência de que aquele é um momento decisivo. E aquela decisão vai impactar no meu futuro e no futuro da minha família. Então, essa consciência, ela vem através do autoconhecimento, né? Então, isso é importante você anotar em casa, o investimento que você tiver que fazer, faça em autoconhecimento. E não só das crenças, né, Gutierre? Na verdade, a gente traz no nosso inconsciente, a gente traz o inconsciente da nossa família. A gente traz o inconsciente dos grupos que nós pertencemos. E é através desse inconsciente coletivo que ele que vai direcionar a nossa vida, não somos nós. Por isso que não é só, eu preciso ter consciência das minhas crenças limitantes, das minhas crenças fortalecedoras. Não vai adiantar. Você também precisa conhecer a sua história, do seu passado e entender o que está te prendendo, que está ligado lá no seu passado, que hoje você não consegue fazer diferente. Vamos por parte, vamos com calma. Porque o pessoal em casa lá, eles têm que entender tudo que a gente está falando aqui, a gente tem que ser claro. Às vezes tem assuntos que a gente, de repente, por ter conhecimento, a gente vai avançando rápido, né? E acha que o pessoal que está lá em casa está entendendo tudo como se estivesse na mesa aqui com a gente, né? Mas vamos falar primeiro da parte que a gente pode mudar de forma racional, né? Tá. Então, assim, eu tenho consciência de que, digamos, isso eu escutei até essa semana aí de uma pessoa que eu estava conversando, e ela me disse assim, eu falei com meu marido e o meu marido não mudou e eu acabei me separando porque eu falo e ele não muda. Agora eu estou falando com o meu patrão o que ele tem que fazer, se ele não fizer eu vou embora. Daí eu comecei a escutar e ela, até que chegou um momento que ela disse assim, tá repetindo a mesma situação com a minha família, no meu emprego, na minha vida. E daí eu disse para ela, mas será que quando a gente aponta o dedo para a situação lá, ele não mudou, ele não está fazendo diferente, será que não tem 3 dedinhos apontando para mim e a minha autorresponsabilidade, né? E será que se eu não mudar, tudo à minha volta não vai mudar? E isso eu vivi na pele, quando eu também, lá na minha infância, lá e na minha adolescência, já para a fase adulta, eu também queria muito que meu pai mudasse. A minha vida era em função da mudança de comportamento do meu pai. Eu queria que ele tivesse um comportamento diferente, eu queria que ele mudasse, eu queria que as atitudes dele fossem diferentes. Eu conversava com ele, ele me olhava e não mudava, né? E eu achava que aquela situação ali estava errada e aquilo me machucava, porque ele não mudava da maneira que eu gostaria que ele mudasse. E eu percebi, através do autoconhecimento, que a mudança ela só vai acontecer a partir do momento que eu mudar. A partir da minha mudança. Então, tudo que está à minha volta, tudo que está fora de mim, é um reflexo do que está dentro de mim. Então, aquilo que está dentro, né, reflete fora. Então, se eu estou bem comigo, fora vai estar bem. Se a minha relação interna comigo mesmo, pessoal, é boa, se eu tenho uma identidade, se eu sei quem eu sou, onde eu estou, para onde eu quero ir, de onde eu vim, eu vou estar bem. E a minha relação passou a mudar, né, com meu pai, principalmente, a partir do momento em que eu aceitei a maneira que ele era, e eu mudei o meu comportamento. Então, eu queria que tu contasse um dos segredinhos aí da prosperidade aí, que é como a gente faz essa mudança, essa percepção de identificar o problema e mudar com a nossa família, com o nosso pai, com nossa mãe, com o nosso irmão, com as pessoas que estão próximas da gente. O segredo é cuidar da sua vida.
né? Porque é que nem tu falaste, a partir do momento que eu estou bem, que eu olho para mim, que eu cuido de mim, o resto se reflete. As pessoas são o nosso espelho. As pessoas, as relações, elas se dão entre pessoas. O que significa? Que de acordo com o meu comportamento, o comportamento que eu tiver em relação a você, você vai agir. Não é o contrário. Você vai ir de acordo com aquilo que eu estou vibrando dentro de uma linguagem de frequência vibracional ou dentro daquilo que eu instigo em você. Então, se eu espero de você só coisas ruins, que eu penso, não, o Gutierre não dá para confiar, ele não é uma pessoa proativa, ele não é uma pessoa que vai fazer, eu vou chegar em você já com isso, esperando pouco de você, e você vai me entregar pouco. Agora, se eu chegar e falar, não, eu confio, eu sei que ele é um cara legal, que ele entrega, que ele é um cara proativo, vai instigar você a me mostrar o seu melhor. Ah, mas como isso se reflete na nossa família? Na nossa família, e eu trago isso para tudo, porque os meus clientes sempre me perguntam como eu posso ajudar com o meu autoconhecimento a meu irmão, meu pai, a minha mãe, a minha filha, o meu marido, o meu parceiro, e aquelas todas as situações que as pessoas sempre perguntam. Eu falo, mude você, né? Olhe para você, cuide de você e seja inspiração para que as pessoas então perguntem para você o que você fez, se elas quiserem. E quando a gente entende que quando a gente respeita o tempo do outro, aí sim ele é conosco a melhor versão dele, a gente para de tentar mudar. Que maravilha. Então tá aí um grande segredo aí, mude você antes de esperar que o outro mude, né? Com certeza. Então, um segredo fabuloso. E aquela coisa, espere pouco dos outros e muito de você. A gente tem que fazer a nossa parte, tem que fazer, digamos, se a gente quer prosperar, porque a prosperidade ela não é só financeira, né? A prosperidade é crescimento, é evolução, é estar hoje melhor que ontem, né? Fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito. Então, quando a gente está prosperando, evoluindo, crescendo, a gente pode fazer isso em qualquer área da vida. E na família a gente tem que fazer isso sempre, né? Então essa evolução, né? Não é porque lá atrás a gente teve problemas com a família, com o pai, com a mãe, que teve desavença, que a gente tem que levar isso por uma vida toda. Exatamente. A gente tem que ir resolvendo as coisas, né? Então em 2019, eu escrevi um livro, uma coautoria, que é esse livro aqui, o Livro da Gratidão. Foi escrito no ano de 2019, com logo após a minha primeira formação de coach. E o Livro da Gratidão, eu escrevi um capítulo, como a gratidão mudou minha vida. E esse livro aqui, para mim, ele foi importantíssimo, porque foi um livro que eu passei a olhar a vida de uma maneira diferente. Eu já era grato por muitas coisas, mas quando entrou o tema gratidão e eu comecei a olhar a minha vida, eu comecei a agradecer a tudo que acontecia nela. E agradecer também a minha família, porque é com esta família... Foi nessa família que eu vim e é nessa família que eu estou evoluindo. Então, tudo que acontece na família nos permite evoluir, nos permite ser uma pessoa melhor. Exatamente. Desde que a gente permita, né? A gente pode olhar para a família como um campo de guerra, um campo de batalha, ou a gente pode olhar como o melhor lugar do mundo. Exatamente. Né? Porque família ela é a base de tudo. Tudo começa na família. Né? Então, quando os nossos pais tiveram lá, digamos, nos conceberam lá, né? Ali houve um ato de amor. E naquele momento ali, a gente nasceu daquele momento, daquele ato de amor. Daquele sim. Daquela decisão de botar o filho no mundo. Exatamente. E quando a gente surgiu no mundo, a gente só surgiu porque teve aqueles dois pais ali. A vida que a gente tem hoje, ela é reflexo daquele momento. Então, a gratidão aos pais, nada vai suprir, nada vai pagar, não tem valor que pague esse momento e essa gratidão aos pais. Então, tudo que vier, se o pai não fizer mais nada, se ele só nos colocar no mundo, a gente já nos deu a Nosso vida. Bem maior. Que não tem preço, né? Então, se a gente olhar com essa ótica que a nossa vida é o nosso bem maior e a gente tem que agradecer a todos os dias, principalmente a família que nós temos e o lugar onde nós viemos, isso já é grande, né? Já é grandioso. E eu tenho um exercício que eu gosto de propor para as pessoas, que é um exercício da carta de gratidão. E essa carta de gratidão eu fiz ela lá em 2019 e estão publicadas 3 cartas nesse livro aqui, que é o Livro da Gratidão.
E uma delas, como a Joana falou dos pais, me queimou aqui no coração aqui para ler para eles, porque o meu pai vai escutar, minha mãe não está mais entre nós aqui, mas com certeza a energia dela está presente. E eu vou ler essa cartinha aqui para vocês verem o poder da gratidão e como isso vai impactar, pode impactar isso aí na nossa vida. Então a minha sugestão é que depois de eu ler a cartinha, você se inspire para que você também faça a sua cartinha e leia para a pessoa querida, para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para essa pessoa que você tem de repente alguma coisinha que não está fechando, que precisa acertar lá, que precisa colocar no lugar. Essa cartinha aqui vai abrir essa porta. Muda completamente as relações. Então vou ler aqui a carta de gratidão. Aos meus pais, Rogério e Cislaine. Escrevo essa carta para agradecer-lhes por ter me dado a vida e pelos grandes momentos que me proporcionaram desde o meu nascimento até o dia de hoje. Vocês sempre fizeram o possível e o impossível para me dar as melhores experiências. Sempre me trataram com muito amor, cuidado e zelo, e me criaram sempre em um ambiente vencedor. Desde meu nascimento em um excelente hospital, a minha educação nas melhores escolas, frequentando os melhores clubes, sempre me deram todos os presentes que eu queria. Sempre fizemos grandes festas de aniversário, de Natal e de Ano Novo. Agradeço ao meu pai que me encaminhou na profissão que exerço até hoje, com paciência e sabedoria. Mesmo nos momentos mais difíceis, estava sempre do meu lado e à minha disposição. Agradeço à minha mãe, obrigado por sempre cuidar de mim e me dar muito amor. A educação que tenho hoje devo muito a você. Minha formação de caráter veio de vocês. Minha educação, minha força vital, tudo que sou, devo a vocês. Eu honro e respeito a minha história e a história da minha família. Gratidão eterna. Então, uma carta poderosa, uma carta que me traz muitas lembranças e que é um momento que eu trago para que vocês se inspirem. Porque a família, ela é a base de tudo. É aqui que a gente veio e é nela que a gente volta, é para ela que a gente volta, né, nos momentos difíceis, né? Então, se a gente não tiver uma família forte, uma família estruturada, a gente fica perdido no mundo, né? A gente muitas vezes não tem para onde voltar. Então, Joana, o que tu tem para contribuir aí, que agora bateu forte aqui? A família é a nossa base e mesmo quando a gente não tem uma estrutura familiar bacana, quando a gente não tem uma família para retornar, nós precisamos encontrar esse retorno dentro da gente, porque eu costumo dizer que isso é uma postura interna, né? As pessoas me perguntam, Joana, o que é tomar pai e mãe? É tomar a vida. É como tu disseste, é tomar a vida, o nosso bem maior. Nós estamos aqui por conta deles, né? E acredito que eu não esteja falando com as vítimas que dizem eu não pedi para nascer, né? Eu não queria estar aqui. E eu espero que quem esteja nos ouvindo, se estiver nesse momento de vida, que nos escute com atenção, porque a vida é sim o seu bem maior. E você precisa encontrar, nós todos precisamos, porque eu tive que encontrar, você teve que encontrar, um lugar interno onde nós podemos unir pai e mãe, onde nós podemos acolher e concordar com eles dentro da gente, né? E eu digo assim, muitas pessoas cruzaram o meu caminho buscando se divorciar. E hoje eu digo que a raiz da maioria dos divórcios é o não concordar com os nossos pais. Ou eu não concordo com os meus pais, ou eu acredito que eles são perfeitos. E quando eu acredito que os meus pais são perfeitos, eu olho para a família do meu parceiro, da minha parceira, e digo que eles não são bons o bastante. Quando eu faço isso, não tem como um casamento dar certo. Então, tudo está no concordar ou na forma como a gente vê os nossos pais, porque começa com eles. Começa com eles e depois a gente vai lá e olha para os pais do nosso parceiro. E tudo está no concordar. Concordar com o que é, concordar como são, concordar até mesmo como eu sou. Né? Quem sou eu? Eu sou minha sombra, eu sou minhas dores, eu sou minhas feridas, eu sou meus traumas, eu sou minha alegria, eu sou minha luz, eu sou minha superação, né? Eu sou minhas dúvidas, eu sou minhas certezas.
É essa autorresponsabilidade que a gente só encontra com o autoconhecimento, quando a gente aprofunda, quando a gente olha para dentro e se vê e diz assim, não, mas só um pouquinho, né? Deixa eu me olhar, deixa eu me valorizar. E aí a gente vai lá para o início de quando os nossos pais disseram sim para nos dar a vida. E será que a gente está tendo uma vida boa? Que é o mínimo que a gente tem que fazer? Ter uma vida boa? Os pais, eles se regozijam com a nossa felicidade. Não pode ser ao contrário. Né? Às vezes eu escuto de pessoas que dizem assim, nossa, a minha felicidade depende dos meus pais. Não, é pedir demais. A felicidade dos pais, sim, depende da felicidade dos filhos, porque não tem como. Pode não ter... Muitas mães viram donas de casa, viram mães somente quando tem filhos, né? Mas a maior realização é um pai poder dizer que os filhos foram para o mundo e estão bem. É a maior conquista de um pai e de uma mãe, é o que se busca, né? O maior sucesso, eu digo, é isso. É fantástico essa visão, que bom que todos pudessem se espelhar e ter essa visão de mundo e de família como a Joana tá olhando para a família, né? Porque muitas vezes a gente olha com raiva, mas o meu pai não fez isso por mim, a minha mãe não fez isso por mim, e isso não vai mudar a minha situação atual. Se eu não olhar para isso com amor e olhando para aquele momento e verificando que aquele era o melhor que ele tinha para dar, é o melhor que ela tinha para dar, e então a gente começa a acolher isso, né? Uhum. Então esse acolhimento e nós, como tu falou, nós somos luz e nós somos sombra, nós somos a parte boa e nós somos a parte ruim, e esse acolhimento ele tem que vir tanto dos pais quanto da nossa outra parte, né? Porque se a gente não gosta dos pais, a gente acaba não gostando de si próprio. Porque nós somos 50% pai e 50% mãe. Exatamente. Então, se nós somos os nossos pais que nós não gostamos, quer dizer que nós não gostamos, eu não gosto de mim. E se eu não gostar de mim, eu não consigo prosperar na vida. E é uma das causas da depressão, que vai bloquear a tua prosperidade. Porque se tu tá vazio de pai e mãe, tu tá vazio. E aí vem a depressão, uma das causas, né? E não tem como... Eu não sei se a gente já pode entrar nesse assunto, mas já falando em prosperidade, claro, não tem como prosperar sem concordar com os pais. É uma trava. Isso forte, ó. Vamos com calma. Não tem como prosperar sem concordar com os pais. Então isso é poderoso. Porque às vezes a gente está em casa lá, mas eu tenho um trabalho, daqui a pouquinho eles mandam embora o trabalho. Eu vou empreender, não dá certo. Eu vou fazer isso, não funciona. Daí eu olho para casa lá, eu não me dou com meu pai, eu não me dou com a minha mãe, eu não falo com ninguém. Então isso é um reflexo, a nossa vida profissional acaba sendo um reflexo da nossa vida familiar. Porque isso são relações. E se a gente não se relaciona bem na família, a gente não vai se relacionar bem com o parceiro, não vai se relacionar no trabalho, e as nossas relações vão ser fracas, né? Elas não vão ter força. Às vezes a gente até consegue, então eu não tomei o meu pai, eu não concordo com o meu pai, eu não concordo com a minha família, eu vou lá e coloco toda a minha energia no trabalho e eu prospero no trabalho. Mas as minhas relações não existem. Por quê? Porque eu desenvolvi em mim uma polaridade masculina tão forte que eu vou lá, consigo fazer tudo que um trabalho exige, tudo que uma carreira exige, tudo que uma profissão exige. Eu me coloco como autossuficiente, mas eu sou extremamente vazia por dentro. Falta. Falta o quê? Falta pai e falta mãe. Você focou numa situação para não ter que olhar, mas a tua alma olha. Porque tudo que eu não concordo lá atrás, tudo que eu excluo lá atrás, uma parte de nós ainda se conecta, uma parte de nós ainda olha. E quando uma parte de nós ainda olha, ela nunca está 100% disponível. Então, por mais que você esteja gerando, fazendo muito dinheiro, você não está feliz onde você está. E você não tem boas relações. Não tem lugar para isso. Isso é poderoso. E quando eu proponho essa atividade das 12 áreas da vida, e propõe esse equilíbrio das 12 áreas, que a gente deve olhar para cada uma delas e ativar cada uma delas, é justamente nesse sentido, porque não adianta eu ter dinheiro e não ter relações, não ter saúde, não ter família, não ter vida social, eu não me relacionar com ninguém. Então isso não é o ideal, não compensa. Então as 12 áreas da vida, elas foram feitas porque as 12 áreas formam uma vida. É o todo. Então, se a gente ativa uma parte, a gente ativa uma parte da nossa vida. Então, quando eu olho para a parte do dinheiro, no caso,
eu estou focando toda a minha energia numa área e esvaziando as outras, que vai me permitir ter dinheiro, mas muitas vezes não ter prosperidade, porque a prosperidade ela não é só financeira, né? Exato. Então, esse trabalho que a gente está fazendo aqui das 12 áreas, e para que você em casa possa olhar e de repente avaliar como é que está a sua família, como é que está a sua relação familiar. Uma coisa que esses dias eu estava estudando e são as famílias, né? Nós temos, na realidade, três famílias, né? Nós temos a primeira família, que é aquela família dos nossos pais, que é onde a gente vem. Depois nós temos uma segunda família, que é quando nós nos casamos, nós temos um parceiro, que nós temos uma família com filhos. E depois existe a terceira família, que é a família dos nossos filhos. Então são 3 famílias. Então, observe em casa como está a sua relação na sua família hoje e perceba como era a relação dos seus pais, né? Para que você veja se existe alguma similaridade, alguma semelhança, né? Porque a gente veio de um ambiente que aquelas crenças ali a gente traz para o novo relacionamento. E muitas vezes acontece num casamento, digamos, dos nossos pais, quando os nossos pais lá se separam. A gente casa e depois chega num momento lá, que se a gente não tem consciência daquilo, por que aquilo aconteceu, ressignifica aquele momento, a chance de acontecer a mesma coisa com a gente é grande, porque a gente traz toda aquela carga, todo aquele ambiente da primeira família. É interessante trazer isso, porque quando eu fui pedido em casamento, né, eu entrei, digamos assim, em uma crise por conta disso, porque quando eu estava na barriga da minha mãe, ela fugiu, né? Ela já tinha minhas 2 irmãs mais velhas e ela estava morando com meu pai em Canguçu e fugiu. Resolveu ir embora para Porto Alegre comigo dentro da barriga. Então eu absorvi tudo aquilo, né? Toda a dor dela. Lá o meu pai acabou não retornando, eles não se juntaram, meu pai acabou seguindo para uma outra situação de vida e retornaram quando eu nasci. Eles disseram, não, vamos tentar dar certo, porque tem uma menina aí, né? Então eles ficaram mais 10 meses num cristal já quebrado, né? E quando foi chegando próximo da data de casamento, eu percebi o meu impulso de fugir. Quando eu criava brigas com o meu noivo, e dizia que eu ia embora. E para mim era liberdade, para mim era força. Tamanha conexão que eu tinha com a minha mãe, né? Tamanha lealdade que eu tinha de dizer, não, eu vou repetir o teu destino para me sentir conectada com isso. Claro que, qual é a diferença? A diferença é que eu já tinha uma caminhada de autoconhecimento nas constelações familiares que explicam o porquê dessa repetição de padrão, né? Então eu fui buscar ajuda, né? Encontrei dentro das constelações a ajuda que eu precisava e, claro, meu marido também conhecedor disso, me ajudou muito. Então o que eu quero dizer é que, por mais que a gente tenha um caminho de autoconhecimento, a gente não se torna pessoas que não passam mais por situações difíceis. A diferença é que as crises duram menos e a gente passa a ter consciência de que aquilo é uma situação que a gente está revivendo por conta de algo que ainda precisa ser integrado. Olha só o poder de uma pessoa que tem autoconhecimento, né? Que fala das suas vulnerabilidades. Porque normalmente, a gente não quer tocar no assunto quando a gente tem as nossas sombras, as nossas vulnerabilidades, os nossos problemas, né? A gente não quer expor isso. Mas isso é muito poderoso. Porque quando a gente abraça essa sombra, abraça esse problema e diz, isso também faz parte de mim, isso também é meu, e eu vou resolver isso. Quando a gente abraça isso, a gente fica muito mais forte. Então, essa força que, de repente, você que está em casa ainda não encontrou, né? Você vai encontrar através do desenvolvimento pessoal, através do autoconhecimento, através até das constelações familiares. Eu vivi as constelações familiares, eu sou formado em constelações familiares também pela formação da Joana. A Joana foi minha professora junto com o Gustavo, e eu sou muito grato por aquele ano ali, que foi um ano maravilhoso, assim, um ano transformador. Várias questões da minha vida, assim, eu pude constelar e pude entender aquele processo ali durante aquele ano. Então, constelei a questão do trabalho na minha vida, que era algo muito forte, muito pesado, né? Então, dei um novo significado para isso também. Então, constelações familiares, para mim, também mudou muito a minha vida e me fez olhar as coisas de uma maneira diferente. Então, toda a minha
digamos, essa minha nova fase aí, depois que eu iniciei o autoconhecimento, é uma fase de crescimento. E eu só cresci a partir do momento que eu olhei para as minhas fraquezas, né, que eu pude ver onde eu estava precisando de ajuda, o que eu precisava melhorar, onde eu precisava melhorar, e nem tudo é racional, né? Que é a questão que nós estávamos falando lá no início, que eu disse para segurar um pouquinho, que agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as constelações, que elas são constelações familiares, mas elas podem ser constelações sistêmicas empresariais, a gente pode constelar de várias formas, né? E fazer vários movimentos aí para que a gente possa destravar a nossa vida e possa ter uma vida muito mais próspera, né? Então, muita gente às vezes pergunta, né? Tá, mas a constelação, como é que é isso? É algo espiritual? É algo energético? O que é a constelação, Joana? É tudo isso também, né? Mas o próprio nome ele não nos ajuda, né? Porque ele foi traduzido do alemão de forma equivocada. Na verdade, se chama Familienstellung, que significa posicionamento familiar. Então, qual é o seu lugar no mundo? Qual é o meu lugar? Onde eu nasci? Eu, por exemplo, sou a terceira menina. Né? Então, eu sou a caçula de uma família entre pai e mãe. Depois, o meu pai veio a se casar de novo, teve mais um menino e eu deixei de ser a caçula. Né? Então, qual é o meu lugar? E a partir do momento que eu sei qual é o meu lugar, eu sei qual é o meu papel deste lugar e sei qual é a postura decorrente desse papel. O que significa, né? Trazendo um funil, né, para explicar isso. Significa que quando eu descubro o meu lugar e eu realmente concordo que no meu lugar eu tenho energia vital, eu tenho uma vida, eu tenho força, eu tenho poder, eu paro de olhar para a vida dos meus pais. Eu paro de cuidar da vida da minha irmã, eu paro de cuidar dos problemas que tem do meu lado. Eu realmente assumo a minha vida e digo, tá, só um pouquinho, nasci como caçula, primeiramente, porque eu precisei. A gente sabe que a gente tem os pesos de um irmão mais velho, as levezas de um irmão mais novo. São diferentes, tu sabe, tu é o irmão mais velho, o Gustavo é o irmão mais novo. Quais são os pesos do irmão mais velho? O irmão mais velho é aquele que vai cuidar de tudo. É aquele que os pais vão colocar sobrecargas todas no irmão mais velho, porque é o filho que vai dar conta, que precisa dar conta, os pais não estão legais, então tem que cuidar aqui, tem que cuidar ali, ele vai lá e diz, eu carrego, eu carrego, eu carrego. Aí nasceu o irmão, e muitas vezes os pais não têm uma vida próspera. E aí ele também passa pelo aquele peso de falta de dinheiro, né? E aí nasce o irmão caçula, que aí ele já diz, opa, legal essa vida aqui, pô, bacana, meu irmão tá tomando tudo, ele abre as portas, ele desbrava, ele desafia, no meu caso foi a minha irmã mais velha que desafiava muito as crenças, as saídas, né, ela sempre conquistava coisas com o nosso pai, né, dizia, pai, deixa a gente sair, fazer isso e aquilo, já tá, né? Então ela que fazia isso, ela que enfrentava, né? Eu só pegava a reba e ia, surfava onda, digamos assim, né? Esse é o papel do irmão mais novo, né? Quando a gente entende, bom, então o meu papel é ter uma vida mais leve, mas a vida vai cobrar. Qual é a cobrança do irmão mais leve? Talvez ele tenha que fazer mais esforço para prosperar, porque ele recebeu muita coisa na mão. E também cabe a ele cuidar dos pais na velhice. Porque a gente também precisa equilibrar o que a gente recebeu do irmão mais velho. Né? Então, quando eu sei qual é o meu lugar, eu consigo olhar para as relações e respeitá-las. Eu consigo olhar para as pessoas e respeitá-las. Eu consegui também olhar para minha irmã mais velha, que claro que a gente tinha rixa, porque geralmente irmão mais velho e irmão mais novo tem, ainda mais quando tem alguém no meio, né? A gente tinha essas potências, porque a gente se olhava, eu queria ser ela queria ser eu e aquela coisa toda, né? Então, quando a gente passa a olhar e dizer, não, vamos aprender uma com a outra. Vamos respeitar que é o teu lugar. Eu me lembro, há pouco tempo eu ensinei a minha irmã dizia assim, vocês nunca querem fazer nada, eu que tenho que cuidar de tudo. Eu disse, porque eu não me dou por conta disso. Do meu lugar isso nunca foi exigido. Mas do teu, agora como adulta, tu pode decidir se tu vai querer dar conta de tudo, ou se tu simplesmente vai deixar, ou se tu vai querer compartilhar isso com outras pessoas. E quando ela abriu mão disso, eu costumo dizer, não sei se ela concorda, mas quando ela abriu mão de carregar tudo, ela emagreceu 40 quilos. É incrível, né? A Joana tá falando aqui, muita coisa passou pela minha cabeça aqui. Uma coisa que eu quero chamar a atenção
a Joana falou que a gente precisa cuidar da nossa vida, né? Uhum. Então... É bom cuidar da nossa vida. É que muitas vezes a gente fica cuidando da vida dos outros, né? A gente fica falando, mas o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, o fulano assim, o fulano assado, e a nossa vida a gente não cuida, né? Então, quando a gente para de olhar para fora e a gente olha para dentro, a gente acaba focando no que a gente quer, nos nossos objetivos, a vida anda, a vida flui, a vida prospera, exatamente, né? Então, um dos segredos da prosperidade é vá cuidar da sua vida. Vá cuidar da sua vida. Eu gosto muito do Pablo Marçal quando ele fala, que ele diz assim, eu adoro quando as pessoas falam que se decepcionaram comigo. Ele diz, que bom, sou muito pior do que você imagina. E nós somos. Porque quem cuida da sua vida não está preocupado em agradar os outros. E eu digo assim, depois da maternidade, aos 41 anos, e acredito que esse tempo, 40, 41, eu cheguei, digamos, na metade da vida, né? É estatístico, na metade da vida. E chegou um momento que eu me lembro que eu estava na minha sala e eu entrei, digamos, nas minhas crises construtivas, né? Que eu disse para mim, consequentemente para o meu marido, eu disse, eu cansei. Eu não sei quanto tempo eu passei da minha vida querendo agradar os outros para ser amada. E o quanto eu deixei de saber quem eu sou. Eu cansei, não quero mais agradar ninguém. Não quero ser eu. E se o ser eu vai agradar ou desagradar, cada um com seus problemas. Porque eu também acredito que o ser eu não vai desagradar. Vai fazer com que o outro também tenha a liberdade de ser ele. E não tem nada mais lindo que a gente ser quem a gente é. Com certeza. É libertador ser quem a gente é, né? Porque a gente veio aqui para ser e muitas vezes a gente fica vivendo a vida de outros, né? Levando as coisas nas costas de outras pessoas. E realmente, quando tu estava falando na questão da tua irmã, que levava tudo nas costas, eu me vi muito ali, né? Porque muitas coisas da família, assim, eu tive que carregar durante muito tempo. E quando, através também das constelações e do autoconhecimento, quando eu comecei a identificar esses momentos que eu estava carregando tudo, que estava pesado e que para mim estava chegando num limite, eu comecei a distribuir esse peso, né? Isso não é meu, isso não é meu, Exato. Isso eu deixo porque eu não preciso mais carregar, e a gente vai ficando mais leve. Claro. E quando a gente fica mais leve, a gente fica mais veloz. Então a gente prospera mais rápido, né? Então essa velocidade que muitas vezes a gente quer ter na prosperidade, né? Pode estar atrelado muitas vezes àquilo que você está carregando e que não é seu. Exatamente. Né? Então dividir, distribuir, deixar para trás aquilo que não te pertence mais, te desconectar de coisas que não vão te levar para lugar nenhum, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, encontrei com ela, já fazia acho que uns 10 anos que eu não falava com ela. Daí eu falei com ela e ela contou a mesma história que ela tinha contado há 10 anos atrás. Um problema que ela teve lá de 10 anos atrás, ela repetiu a mesma história. E eu, rapidamente, terminei a conversa ali e fui embora. E fiquei pensando, mas essa pessoa está 10 anos conectada. Ela tem uma âncora lá, 10 anos, que ela não consegue evoluir. Porque ela passa o tempo inteiro olhando para algo que ela não resolveu. A partir do momento que ela resolver aquilo ali, ou que ela desconectar daquilo, né, que ela perdoar aquela pessoa, perdoar aquela dívida, perdoar o que aconteceu lá, ela se desconecta e ela vai prosperar. Mas é que muitas vezes as pessoas não se dão conta o que elas estão carregando, né? Relações inacabadas travam a nossa prosperidade. Tudo aquilo que eu ainda carrego como mágoa, com raiva, com rancor, qualquer sentimento negativo, me gruda a esse momento. A tendência é repetir, mas o pior de tudo é que ele trava a prosperidade. Tu não prospera quando tu estás conectado com algo que precisa ser resolvido, como o caso dessa pessoa que 10 anos, a gente pensa, 10 anos e não se tocou. Passou 10 anos e pensou, não, só agora que eu repeti. Né? E não é. A vida inteira ela repetiu, só que só agora que ela prestou atenção. E outra coisa que trava a prosperidade, eu costumo dizer que a mãe é a cara do dinheiro, né? A face do dinheiro, é a face do sucesso. A mãe traz o dinheiro e o pai faz com que o dinheiro fique. Por isso que eu digo, não tem como prosperar sem concordar e sem tomar ambos os pais. Porque imagina que a prosperidade, como a gente está falando aqui, não é só recursos financeiros, mas ela é a força que nós precisamos ter
para fazer o que precisa ser feito, né? E de onde é que vem essa força? Do pai e da mãe. Ah, mas eu não tive, meu pai me abandonou, minha mãe não foi bacana. Então traz para a energia de vida, porque os pais são a porta de entrada na nossa vida, mas nós somos luz. Nós somos algo maior. Se conecte com a fonte, com Deus, com o nome que quiser dar. Mas é aí que está o nosso poder, é aí que está a nossa força. O problema é que a gente está buscando migalhas, a gente está buscando no parceiro, a gente está buscando nos amigos, a gente está buscando no chefe, a gente está buscando um pouquinho ali que nossos pais daqui a pouco têm para nos dar, porque não receberam e não buscaram o caminho do autoconhecimento. A gente busca migalhas quando nós somos muito maior que isso. E quando é que a gente vai despertar? Quando é que a gente vai acordar? Olhando para a vida, buscando o caminho de autoconhecimento, buscando a fé, seja ela o nome que quiser dar, não importa. Sim. O que importa é tu encontrar em ti essa potência, porque todos nós somos. Com certeza, todos nós somos luz, né? E essa, como nós somos filhos de Deus, né? Nós somos filhos do Criador, nós temos o poder, né? Nós temos o poder que Deus tem, que Deus nos deu. E muitas vezes, como tu disseste, a gente fica olhando, digamos, pro físico, né? E enquanto a gente não se conecta com o espiritual, né? E a parte espiritual eu vejo que é uma parte muito importante da vida, porque se a gente está conectado com algo maior, com uma força divina, nós vamos prosperar, porque existe uma prosperidade, existe a prosperidade horizontal e a prosperidade vertical. E na prosperidade horizontal é aquela prosperidade que eu prospero com a minha força, com o meu trabalho, com o meu empenho, com o meu racional. E a partir do momento que eu prospero no horizontal, mas eu me conecto a Deus, que é a prosperidade vertical, eu começo a ter uma prosperidade muito mais veloz. Porque eu conectado com Deus, numa prosperidade vertical, ele me traz resultados que o racional muitas vezes não entende. Exatamente. E que não aceita. Mas espiritualmente aquilo ali vem, né? Então eu vivi vários momentos aí em que às vezes racionalmente aquilo não era possível e que não seria viável acontecer. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Porque também precisa cuidar do que está aqui dentro. Com certeza. Tudo existe os dois lados, né? Tem a nossa parte, a gente faz a nossa parte e Deus faz a parte dele, né? Exatamente. Então é um casamento, né? Porque não tem como conectar com a fonte quando os nossos pensamentos são negativos. A gente precisa, e aí a gente entra nas 12 áreas, né? Porque todas as tuas 12 áreas falam de cada uma: exercício físico, cuidar do corpo para conseguir silenciar a mente, sanidade mental. Mas quando eu também começo a tomar consciência que hoje em dia já está em alta isso, da lei da atração, da força do pensamento, há 5 anos isso era papo de louco, né? A física quântica, o que é isso? É uma ciência, não é uma ciência? Hoje em dia todo mundo já sabe, todo mundo já faz curso, todo mundo já fala sobre isso, ainda bem, né? Mas a questão é sim, os nossos pensamentos, eles materializam, eles criam a nossa realidade. Mas é muito simples, acordou hoje, o que você falou a primeira coisa? O que você disse? Ai, que tempo feio, ai, que dia ruim, ai, não sei o que, teu dia vai dar errado. Agora, se tu acorda e diz, que linda essa chuva, ai, que coisa boa, ai, que cheirinho gostoso, hoje eu vou ter um dia maravilhoso, tu vai ter um dia maravilhoso. Não significa que não vai ter momentos de diversidades, né? Onde tu vai te encontrar com pessoas, situações que vão tentar tirar do teu eixo. Mas aí a gente vem na fé, a gente vem e diz, eu decido, né? Sim, no meu bem-estar. O que eu decido? Estar bem. A partir desse momento, eu começo a pensar positivo. O pensamento positivo, essa visão positiva do mundo, né? A gratidão, agradecer a tudo, a todo momento, isso transforma a nossa realidade, né? Então, tudo que a gente pensar, como tu falou, nós criamos a nossa realidade. Então, a gente imagina algo e aquilo acontece, né? Primeiro é criado na mente e depois a gente materializa aquilo. Então, quando a gente começa o dia ou mesmo as nossas relações familiares, se a gente diz, meu pai é isso, minha mãe é aquilo, meu irmão não sei o que, meu irmão é vagabundo,
eu vou ter uma família péssima, né? Eu vou ter relações péssimas. Exatamente. Agora, a partir do momento que eu começo a olhar para minha mãe, mesmo com os defeitos que ela tem, eu olho pro outro. Eu olho para ela, eu amo, respeito, eu agradeço tudo que aconteceu, a nossa relação muda. Totalmente. Então, totalmente. esse crescimento da família vai refletir nas outras relações, seja profissional, seja o nosso casamento, né? Então, é um reflexo. Então, é isso que a gente precisa olhar, quem está em casa lá, um dos segredos da prosperidade, então, é perceber como está sendo a nossa vida, as nossas relações e buscar olhar o lado positivo, agradecer a todo momento, né? Exatamente. Eu tive um pai agressivo na adolescência e eu tive um pai generoso, bondoso, divertido na fase adulta. Porque ele amadureceu, porque eu amadureci também, mas porque eu mudei o olhar. Com certeza. Esse olhar, digamos, a lente que a gente utiliza para ver as coisas muda tudo, né? Então, eu também tive por muito tempo, e eu acho que a maioria das pessoas também teve uma visão assim de meu pai teria que me dar isso, meu pai teria que fazer aquilo, não fez por mim e tal. Isso, a nossa visão, digamos assim, ela às vezes não tem a leitura do todo. Muitas vezes o pai, ele quer nos fazer com que a gente prospere e nos dá dificuldades para que a gente supere, e a gente entende aquilo ali como que ele está nos tratando mal, né? Ele está nos maltratando, nos judiando, porque eu sou o irmão que não sou o filho preferido, né? Então isso acontece para a gente se fortalecer, e quanto maior for o nosso desafio, mais a gente vai prosperar, mais fácil fica a próxima fase, né? Então essa caminhada é que muitas vezes a gente não entende nessa fase da adolescência, né? No início da fase adulta, mas que depois lá na frente a gente percebe, e de repente muito por isso as nossas relações, né, com o tempo passam a ser mais até porque mais na adolescência a gente não está olhando os nossos pais com os nossos olhos, a gente está olhando os nossos pais com o olho da mãe ou do pai. Ou dos nossos avós, a gente não olha através das nossas lentes, a gente olha através daquilo que eles relataram que aconteceu com eles. Sim, até porque nós éramos pequenos demais, muitas vezes, para saber o que realmente tinha acontecido. Então a gente compra uma história, né, que nos venderam, né? E essa história muitas vezes não é a nossa visão, ou melhor, não é a nossa visão. Não é. Eu que trabalho há muitos anos com casais que se divorciam, é muito interessante a forma como vêm as histórias, né? Tu pensa que não faz parte da mesma história, porque um conta uma história e o outro conta outra história completamente diferente da situação. Então, por isso que eu costumo dizer assim, dentro da percepção de cada um, ambos têm razão, sempre, porque é a tua percepção. Agora, se aquilo realmente aconteceu, se aquilo realmente é verdade, é difícil dizer. Por quê? Porque eu recebo uma história de acordo com as minhas feridas, com os meus traumas. Eu não recebo uma história imparcial. Não recebo, tu não me conta uma história e eu escuto, hoje sim, mas antigamente, de forma imparcial, não. De acordo com aquilo que tu me falar, se aquilo bater nas minhas feridas emocionais, eu posso me identificar ou contigo ou com a pessoa que tu tá falando. Porque reflete no que eu sinto aqui dentro. E aí eu vou passar a escolher quem tá certo e quem tá errado. Ou seja, eu vou passar a julgar uma das partes, né? E achar que um é um monstro e o outro é o bondoso. Aí que tá... Acho que o maior segredo é a gente entender que não existe vítima nem agressor, não existe herói nem vilão. Existem pessoas com histórias próprias. E quando eu olho para as duas pessoas com curiosidade na história delas, eu passo a entender que ninguém é ruim. Apenas está trazendo uma história. Apenas está trazendo a sua dor. E é só isso. Olha só o poder das histórias, né? Então, a gente que até, digamos, há pouco tempo atrás, nós estávamos, digamos assim, nós tínhamos as nossas histórias, mas a gente não colocava essas histórias para que outras pessoas soubessem dela. E a gente trazendo as nossas histórias, as nossas dificuldades, a gente vai ajudar muitas outras pessoas a também trazer as histórias delas, né? Que daqui a pouco pode ajudar outras pessoas a se libertar e a ter percepções diferentes, né? Então, o poder das histórias, né? Da gente contar a nossa história e recontar ela e ir mudando, modificando, ressignificando ela com o passar do tempo, trazendo novos elementos e olhando com um olhar mais fraterno, mais amoroso, né? Isso é muito poderoso, porque a gente traz uma história
de terror transforma numa história de amor, muitas vezes, né? Eu fui pro direito de família por causa dessa história de terror, né? Porque eu fui alienada, né? Alienação parental, né? Quando um pai fala mal do outro. E eu me lembro quando eu estava na aula de direito de família com o Dr. Rolf Madaleno e ele falou o que era alienação parental e eu disse, meu Deus, eu vivi isso. E por ter vivido isso, que até pode dizer, nossa, mas isso te gerou uma série de consequências, de sequelas, de enfim, não foi destino, porque a gente pode mudar isso, mas eu me lembro que eu conseguia ver a minha mãe e o meu pai como duas pessoas, e não como um vilão, um herói e outro vilão, né? Porque eu conseguia acolher as duas pessoas em meu coração, porque eu tinha amor pelas duas pessoas, eu conseguia ver ambos os lados. E isso fez com que eu conseguisse ajudar muitas pessoas que estavam passando por o divórcio, sem me identificar com o assunto que elas traziam. Por entender ambos os lados. Né? Então eu digo assim, a nossa história, seja ela mais difícil, ela nos traz recursos e habilidades para a gente estar fazendo o que a gente faz. E ajudando as outras pessoas a trilharem esse caminho. Então, quer dizer, Joana, que a gente pode olhar para a história dos nossos pais, a gente pode olhar para a história da nossa mãe, do nosso pai, entender ela e não precisar julgar ela. A gente deve fazer isso, até porque nós viemos depois deles, né? Perante os nossos pais, nós sempre seremos pequenos. Que prepotência é essa e arrogância de achar que a gente pode julgá-los? Quem somos nós, né? Nós somos menores, nós vemos depois, a gente não conhece 20% da história deles, para olhar, apontar o dedo e falar, você está errado. Né? E aquela história, meu pai traiu a minha mãe, tu nem sabe o que aconteceu antes, tu nem sabe se não houve um abandono antes, tu nem sabe o que acontecia entre os dois, nem sabe sequer se eles eram um casal, porque um casal, para ser um casal, precisa transar, né? Precisa ter sexo. Então, muitas vezes, eu passo 5 anos, conheço vários, infelizmente, eu conheço vários casais jovens que não transam, ou transam 3 vezes no ano. Isso não é casal, isso é amigo. Como a gente diz, aquele amigo com... Como é que a gente fala? Amizade colorida? Amizade colorida, que quando quer, transa, né? Sim. E aí, o que aconteceu naquela dinâmica familiar para você ainda estar na fase adulta carregando isso e odiando todos os outros homens, porque Deus me livre casar com um homem que te traia. Né? Porque papai traiu a mãe. Não foi a você que ele traiu. E você nem sabe se foi realmente a mãe que ele traiu. Né? Então a gente também precisa ser humilde, se colocar no nosso lugar, sair da nossa prepotência de achar que a gente pode dar pitaco na relação de quem veio antes ou na relação de qualquer pessoa. Porque é fácil eu olhar para tua vida e falar que tu tá errado, que a relação que tu tem com a tua esposa não é legal, ou a forma como tu trata o teu filho não é legal. É fácil. Eu estou numa posição confortável, né? Agora, por que eu não olho para minha vida? Porque se eu olhar para minha vida, eu vou ter que olhar para as minhas sombras. Eu vou ter que olhar para os meus problemas. Eu vou ter que perceber que eu não sou perfeita. E isso é difícil. É difícil olhar para as minhas dores. Não é? Tem uma música que eu gosto muito que é Me Curar de Mim. Não vou saber a autora, mas é Me Curar de Mim. Eu boto muito nos meus cursos, para provocar mesmo, para ver, porque a música é pesada, a música fala, sou invejosa, sou preconceituosa, sou mentirosa, sou vaidosa, e eu gosto de ver no rosto das pessoas o quanto elas sabem de si. Porque a maioria diz assim, nossa, eu invejosa... Eu mentirosa, eu preconceituosa, sim, somos todos assim. De formas diferentes, mas somos todos assim. E nisso tem poder. Tu entender que tu também é. Claro. Não, com certeza, todos nós somos imperfeitos. Nós somos seres perfeitos com as nossas imperfeições, né? Exato. Então, quando a gente olha pra gente, a gente vê que a gente erra, a gente tem nossos defeitos. Graças a Deus, Graças eu digo, a Deus, né? Porque se a gente, quando a gente terminar a nossa evolução, eu não tenho mais nenhum defeito, não tenho nada, eu tô perfeitinho aqui, acabou. O que eu vou fazer aqui? Né? Daí virou o jogo, né? Não, aí começa tudo de novo em um outro lugar. Vira insuportável, né? Porque eu digo assim, se relacionar com um santo é terrível, é terrível. E eu costumo dizer também assim, aquele que tem razão é perigoso. Perigosíssimo, porque quem tem razão destrava guerras, extermínios, e a gente está passando por isso.
né? Eu tenho razão, então com a minha razão eu sento no trono e eu extermino todo mundo. É perigoso isso. Muito perigoso. E as relações familiares, elas são relações que as famílias, elas têm conversado pouco, né? Elas têm sentado pouco à mesa. Então, esse movimento que a gente tem visto das famílias voltarem a sentar à mesa, a fazer refeições juntos, a viver pelo menos um momento lá, 1 hora do dia, estarem presentes para conviver. Eu acho que isso é tão poderoso, né? Viver, olhar no olho um do outro. Porque às vezes tu pergunta, tá tudo bem? A pessoa diz, tá tudo bem, mas na realidade não tá. E quando tu senta na frente da pessoa, que tu olha no olho dela, que tu conversa, que tu convive, tu vê os problemas, né? E tu começa a identificar que a gente pode se ajudar, né? Às vezes eu tenho a solução que a minha esposa está precisando e por não conversar a gente não resolve aquilo e aquela situação se arrasta por muito tempo. Então esse poder de sentar e conversar na mesa, eu acho que isso é muito importante, poderosíssimo, e eu sugiro para as pessoas que estão em casa, um dos segredos da prosperidade, passe momentos de qualidade com a sua família. Seja na mesa, numa refeição. A refeição para nós, a mesa para a minha família é algo muito forte, porque eu, desde a época da minha avó, eu fui criado em Santo Antônio da Patrulha, lá, terra do sonho, da cachaça, da rapadura, e meus pais trabalhavam lá. Meu pai sempre trabalhou com vendas, a mãe tinha uma loja lá em Santo Antônio, também trabalhou com comércio, os dois sempre empreendendo, né? E eu tive vários momentos que eu fiquei com a minha avó materna, a avó Paulina. E a avó, ela é de descendência italiana e ela sempre recebeu as pessoas com um cafezão lá. Tinha um café, praticamente um café colonial, né? Sempre tinha café, tinha leite da vaca lá que ela fervia, tirava a nata, servia um café com leite, daí tinha nata, ela fazia manteiga, o pão ela que fazia, tinha as queijadinhas, tinha os rosquetes, tinha a rosquinha de polvilho. Então era um cafezão completo, né? E a gente tinha que sentar na mesa com ela lá e tomar café, o café da tarde. Então eu vim desse momento de estar à mesa, né? E eu me lembro do meu avô também. O avô tinha horário para comer, ele se aposentou. Eu peguei a fase, quando eu era criança, ele já era aposentado, trabalhava como motorista e se aposentou. Então ele tinha os horários da refeição. Então ele tinha que tomar o café naquela hora, ele tinha que comer um lanchinho no meio da manhã, tinha que almoçar no horário, daí às 5 da tarde tinha horário do mingau, daí de noite tinha a janta. Então assim, eu vivi esse ritual da mesa. E era tão gostoso aquilo, era tão bom estar naquela mesa, era tão... eu sinto hoje, esses dias eu estava em casa lá, a minha esposa estava fazendo arroz e eu estava sentindo o cheiro do arroz da minha avó. Olha só, eu fiquei quando a avó faleceu, eu peguei dela lá, eu fiquei com uma colher, ela tinha uma colher que ela fazia as queijadinhas, e ela colocava tinha uma bacia grande lá na realidade não era de alumínio, era uma bacia de cerâmica, e ela pegava a colher, uma colher de metal, e ela mexia aquela mistura da queijadinha. E de tanto ela fazer aquilo por tantos anos, usando a mesma colher, a colher, ela perdeu uma parte da colher, ela ficou só... então, aquela colher que ela é meia colher, vamos dizer assim, quando a avó faleceu, eu fiquei com aquela colher para mim. E eu uso aquela colher no dia a dia lá em casa. Então eu tenho essa memória afetiva da mesa. E como era bom a gente ter aqueles momentos, momento em família, momento de conversar, de ver como é que a gente estava e tal. Então assim, eu tenho saudades daquela época, mas hoje eu procuro ter pelo menos 1 ou 2 refeições em casa com a minha esposa lá, a gente fazer juntos. Então a gente toma o café junto, a gente janta juntos, né? Para a gente poder conversar e ter esses momentos em família. Eu digo assim, comigo foi um pouco ao contrário. Meus momentos de mesa em família era meio terrorismo, né? Porque era um momento onde o pai olhava pra gente, e ele sempre super exigente, nos perguntava como é que estava indo na escola, e geralmente não estava indo bem, então era um medo, né? O que ele vai perguntar e qual resposta eu vou dar que seja boa para ele não nos xingar, né? Então, assim, era um momento, no início, era um momento muito terrorista, assim.
Depois, com o tempo, que eu comecei a melhorar nos estudos, e aí que entrou a influência da Graça, minha boadrasta, digamos assim, né? Que já foi mudando toda a alimentação, porque a Graça veio com uma reeducação alimentar, né? E eu digo assim, não era maravilhoso sentar à mesa. Era uma regra, mas era uma regra extremamente importante, porque hoje, como eu não tenho mais meu pai e minha mãe aqui, tudo que eu queria era sentar naquela mesa e ficar em silêncio, ou olhar para ele e dizer, pergunta, faz a tua pergunta que tu quer fazer, me bota numa situação terrível, mas esteja presente. Porque era o momento que ele estava presente, né? Então, assim, eu acho a mesa extremamente importante, seja ela café colonial ou seja ela terrorismo de questionamento, porque é o momento que a família se predispõe a estar presente da forma como consegue, mas a estar presente. E um dia essa mesa ela vai estar vazia, né? Nossos pais a minha já está, né? Agora não mais, porque agora eu já construí uma família. Mas sim, essa mesa fica vazia. Esses dias eu estava numa um outro grupo de estudos que eu tenho também, que eu participo, e a gente viveu uma situação em que a gente teria uma data que seria a gente passaria por um último momento de um ciclo. E aquela data ali, a gente acabou não tendo aquela data ali, e a gente pulou diretamente pro próximo passo lá, próximo nível. E quando a gente chegou nesse outro nível, a gente olhou para trás, eu olhei para trás e eu fiz a seguinte reflexão, que a gente não teve aquele último momento ali, e a gente esperava ter aquele momento ali. E isso faz com que a gente pense assim, ó, a gente nunca sabe qual vai ser o último momento que a gente vai ter com a pessoa que a gente gosta, que a gente ama. Sabe. Então, como a gente não sabe qual o último momento que a gente vai ter com a pessoa que a gente ama, a gente não vive tudo que tem que viver. Né? Mas a gente deveria, né, dizer tudo que tem para dizer, passar aquele momento como se fosse o último momento da nossa vida. Né? Então, quando a gente olha para a vida vivendo o presente, cuidando da nossa vida, vivendo as relações familiares com amor, com gratidão, o mundo muda. Né? As relações mudam. Então, o poder que tem uma família, né, bem estruturada, né, o mundo vai ser reflexo dessa família. Então, se hoje a gente tivesse famílias bem construídas, bem estruturadas, nós não teríamos, de repente, as guerras que a gente tem hoje. Né? De repente, os conflitos nas cidades aí seriam bem menores, porque a gente teria uma estrutura familiar onde os jovens não estariam se drogando, roubando, com de repente valores deturpados, né? Então eu vejo que a família, ela é o começo, ela é a base de tudo, e que se a gente não cuidar dessa família, a gente vai ter uma sociedade lá na frente que a gente não sabe qual vai ser o futuro. Né? Eu pude viver isso na prática, porque apesar de eu ter perdido os dois pais, a mãe super cedo e o pai, eu digo até cedo, com 68 anos de idade, se eu não me engano, ambos sabiam praticamente a data da sua morte, né? Então, eles sabiam que iam morrer. E com a minha mãe eu não sabia que ela ia morrer, mas eu não trago comigo esse arrependimento, porque eu sempre fui muito intensa, eu sempre fui muito verdadeira. Hoje eu acho super estranho as relações das pessoas que se relacionam, que se dizem amigas e de repente tu não sabe nada dela. Tu não sabe que ela terminou uma relação, tu não sabe que ela começou uma relação, tu não sabe se ela está bem, tu não sabe se ela está mal, porque as pessoas não se abrem, porque se vendeu uma ideia de que a vulnerabilidade é fraqueza e na verdade é a tua força, é a tua potência, né? Então, eu que venho de uma família de muito se abrir, de saber, olha, eu sei, né, que eu vou passar pouco tempo aqui com vocês e entregar tudo que tinham. Esses momentos sempre foram muito, muito especiais. Não tem como a gente fazer tudo. Eu mesmo sabendo que meu pai tinha ali 13 anos, 10 anos de vida, eu não ia toda vez na casa dele e entregava tudo, mas eu dava o meu melhor e eu estava presente. Estava presente com ele e ele estava presente com a gente. Então acho que é isso, é a disponibilidade de estar presente, né? Porque as pessoas também se cobram muito. Eu queria ter ido visitar mais meu pai, eu queria ter ido visitar mais minha mãe. Às vezes não dá. E às vezes quando você sabe que ele está doente, que ele está passando por uma situação, você também não consegue, porque dói demais. Mas você faz o seu melhor amando do seu jeito. E isso é o suficiente. Tanto a forma como a gente foi amado, como a forma que a gente consegue amar. Uma das chaves aí que eu peguei aqui da Joana
fazer o seu melhor, né? Então, quando eu faço o meu melhor, né? Não é o melhor do mundo, né? Não é o melhor, é o meu melhor. É o que eu posso, é o que eu consigo, é o que eu dou conta, né? Então, quando a gente faz isso, a gente tá dando um passo, né? Rumo à prosperidade, a gente tá conseguindo evoluir, porque a gente não quer ser melhor que o outro, né? Eu não tenho o compromisso de ser melhor que o outro. Meu compromisso é ser melhor do que eu mesmo, é dar o meu melhor sempre. Isso é na área da família, isso é no meu trabalho, é nas relações que eu tenho com os meus amigos. Então, se eu der sempre o meu melhor, a prosperidade vai vir e bater na minha porta, né? Porque a gente tem essa jornada, a gente tem que caminhar em busca dela. Mas se a gente não fizer um movimento, né? Se a gente não for em busca, a gente não vai encontrar, né? E assim, ó, o universo ele se baseia na lei do equilíbrio e da compensação. Eu preciso entregar muito para ter retorno, né? Então, é aquela coisa, a gente começa um trabalho. Eu, no mundo digital, nas minhas lives, né? Eu entrego aqui e muitas vezes, poxa, que pena, né? Podia estar alcançando mais pessoas com tanta coisa que eu vejo transformação na minha vida e na vida de muitos. Entregue, faça. Vai chegar uma hora, porque é uma lei, é a lei da compensação. Você entrega, você recebe. Não é automático, não é na mesma medida. Você vai ter que entregar muito mais do que vai receber. Mas o que você vai receber, se você entrega muito e é relevante, você vai receber o suficiente. Por isso que eu digo assim, as pessoas querem 100% nas relações. Não existe, nós não somos 100%. Os nossos pais não são 100%. O nosso marido, o nosso filho não é 100%. Se você entregar 40%, talvez já seja o suficiente, se for o seu melhor. Mesmo que no seu pior você esteja fazendo um esforço para... Tá, hoje eu não estou num bom dia, mas tu não tem nada a ver com isso. Né? Isso é meu. Já é o teu melhor. O meu amigo, o nosso amigo Marcelo Farion, eu fiz uma entrevista com ele ele me entrevistou, na realidade, no programa dele, Caridade em Ação, que tem na Rádio Itapuí. E ele, no final do programa, ele me falou no programa sobre uma metáfora, e que eu vou contar agora e que vai ao encontro do que tu está dizendo. Se a gente joga uma bola azul na parede, vai voltar uma bola azul, né? Se a gente joga uma bola vermelha na parede, vai voltar uma bola vermelha. Se a gente jogar uma bola amarela na parede, vai voltar uma bola amarela. Se a gente jogar uma bola com força na parede, vai voltar com força, né? Se a gente jogar uma bola fraca na parede, vai voltar uma bola fraca. Então, qual é a energia que a gente está colocando, né, nos nossos negócios, na nossa família, na nossa vida, para que a gente tenha prosperidade? Vai ser proporcional. Então, não tem como eu jogar uma bola azul e voltar uma bola amarela, né? Então, é o que tu está dizendo. A gente tem que fazer o nosso melhor todos os dias para que a gente colhe os resultados, né? E os resultados vão ser proporcionais ao nosso esforço, né? Não existe milagre. Não tem como eu plantar laranja e colher melancia, né? Eu só vou colher o que eu estou plantando, né? Exato. Então é imediato. Não é imediato. Não é naquele momento. É um plantio, e por isso que a gente tem que plantar várias sementes coisas diferentes, culturas diferentes, porque daí a gente vai colher a todo tempo, a gente vai estar colhendo algo, né? Eu passei muito tempo achando que o sucesso é me descobrir. Alguém vai bater na minha porta e vai dizer, eu descobri que você é isso e aquilo. E aí, então, eu descobri que essa postura era a postura da criança, né? De receber. Porque a criança recebe tudo, né? Quando me veio... Então, eu ainda estou na minha criança, sim. Você está na sua criança. A criança quer ganhar dinheiro, o adulto faz dinheiro, né? Muito bom. Quando eu virei essa chave de entender que o sucesso não vai me descobrir, que eu preciso conquistá-lo, né? E o dinheiro da mesma forma, a gente olha, quando a gente abre uma constelação com dinheiro, a gente vê que não é o dinheiro que vem até a gente, é a gente que vai até o dinheiro, é a gente que se torna atrativo para o dinheiro, né? Para a prosperidade, para tudo. E é uma postura realmente de adulto, de ação, de fazer, de ir para, fazer o movimento. E aí que a gente volta no ir para os pais, fazer um movimento de retorno para que a gente possa avançar. É como se fosse, acho que é um foguete que faz...
para ir, né? Pega impulso. Pega o impulso. Então é a mesma coisa, eu volto para conseguir avançar. É assim, eu volto para conseguir avançar, eu volto para conseguir avançar. Só que tem muita gente que diz assim, eu já cheguei no patamar, eu não preciso retornar um pouco para avançar, porque isso seria um retrocesso. E na verdade você vai precisar, porque a vida vai te exigir, vai te mostrar algo. Você vai dizer, eu já superei todas as minhas dores, de repente você vai cair num degrau, você vai tropeçar. Tem algo a mais que você precisa olhar. Para quê? Para que você possa realmente atingir aquele topo, porque senão você só ia subir 2 degraus. E é isso que as pessoas ainda não entendem. Elas acham que andei 2 degraus, eu já vou chegar lá onde está o Gutierre, na empresa, como empresário, que já é, 25, 30 anos empresário. 26 anos. 26 anos empresário, né? As pessoas precisam começar, porque elas olham para ti, olham para uma pessoa que já está no topo onde elas querem chegar, e acham que é fácil, né? A gente não... O topo, quando a gente chega no topo, a gente vê uma montanha mais alta e a gente quer chegar na próxima montanha, né? Exatamente. Então, na realidade, o topo ele é só uma etapa, né? Uma fase, né? E a gente está a todo momento buscando evolução, né? E a gente sempre consegue, a nossa missão aqui, minha missão, a tua missão, a nossa missão, a missão de quem está em casa, é sempre ajudar com o nosso conhecimento quem ainda não tem o conhecimento que a gente já tem. Exatamente. Então a gente ajuda quem precisa ser ajudado e que a gente pode ajudar, né? E busca o conhecimento em quem sabe mais do que nós. Então a gente está a todo momento aprendendo e ensinando, né? Então quando a gente entende essa dinâmica da vida, né? Que a gente aprende e ensina, a gente acaba prosperando muito mais rápido. Exatamente. Porque quando eu ensino aquilo que eu aprendi, eu aprendo 2 vezes, né? Eu reforço o aprendizado, né? E tu falou antes sobre o dar e receber, e eu acho que isso é fundamental, porque na prosperidade, no caminho da prosperidade, a gente, naturalmente, a prosperidade passa por dar e receber. Sim. E quando a gente fala em dar, a gente muitas vezes pensa assim, mas eu não tenho dinheiro para dar. Eu não tenho o suficiente, eu não tenho o suficiente para mim, como é que eu vou estar dando para os outros? Mas o dar, ele não é só financeiro. O dar é acolhimento, é escutar, é carinho, é atenção, né? É disponibilizar um pouco do nosso tempo para alguém, é dar, né? Então a gente não precisa dar só dinheiro, né? Só o financeiro. Então isso é importante ficar claro. E o receber ele está muito ligado a merecimento. Então quando a gente não se sente merecedor daquilo que a gente está recebendo, a gente ou perde, né, ou acaba não chegando até nós aquilo que deveria. Então, se eu não mereço, se eu não me sinto merecedor, eu perco várias oportunidades durante a minha vida. E o merecimento, ele passa pelo dia a dia. Às vezes alguém te oferece alguma coisa e tu diz, não, obrigado, eu já tenho, eu não quero. Então, esse bloqueio que a gente faz num primeiro momento, né, de não, obrigado, eu estou bloqueando algo que vai chegar a mim. E se eu passo a bloquear o que o universo está me entregando, as pequenas coisas, eu não vou conseguir receber o muito. Então, abrir um pouquinho as portas aí para receber, né, é importante para que a gente possa aumentar o nosso nível de merecimento. Eu passei por um momento agora, há poucos meses atrás, falando de merecimento, em que eu estava para trocar de carro e o carro que eu queria comprar, eu fiquei acho que mais ou menos ali umas 2 semanas me preparando meu merecimento para que eu pudesse comprar aquele carro. Porque eu queria o carro, mas eu achava que eu não precisava daquele carro e que de repente não era... O carro seria bom demais para minha necessidade, e eu fiquei me preparando e assimilando e entendendo e até que eu pudesse me sentir merecedor de fazer aquela compra. E hoje eu me sinto num outro nível de merecimento, porque eu passei de fase, eu consegui virar aquela chave. Então, quando a gente não vira a chave do merecimento, quando a gente está sentindo que é merecedor do pouco, né, a gente não vai receber o muito, né? E isso ele é gradativo. Eu não consigo sair do 0 para o 1000. Eu tenho que receber 1, depois 2, depois 3, depois 4. Então isso eu entendi nesse movimento aqui, isso é recente. Então é algo que eu percebi há pouco tempo, que a gente tem níveis de merecimento e que eu tenho que ir caminhando degrau por degrau até eu atingir um merecimento maior, né? Então isso para mim foi muito forte, assim, muito poderoso, e hoje eu me sinto realmente
muito melhor ou muito mais, me sinto muito mais merecedor, né? Depois que eu consegui fazer essa compra e hoje eu desfruto do carro ali e para mim fez toda a diferença. Então às vezes a gente diz, mas não precisa ter um carro desse, mas não é questão de precisar, né? É questão de mudar de fase, de mudar de frequência. De encontrar um outro ambiente que antes eu não vivia e que agora eu acesso. Então, isso é muito poderoso, assim, e é uma das chaves aí da prosperidade. Joana, qual é a tua rede social? Joana Celistre, @ Joana Celistre Consteladora. Então tá, você vai poder ver esse programa, tá aqui ó, Segredos da Prosperidade, você vai ver esse programa aqui no YouTube, você vai ver pelo Facebook e você vai poder me acompanhar também no Instagram, @GutierreBier, @GutierreBier em todas as plataformas. Então a gente está conversando aqui, já o tempo vai passando, né, a conversa tá boa, né? Mas tu tens, Joana, algum livro, algum filme algum livro que tu leu, algum filme que tu assistiu aí que tu queira indicar para as pessoas que fale sobre família, ou que fale sobre constelação? Eu tenho o filme A Cabana, que é totalmente sistêmico, uma visão muito linda da vida. A série Uma Nova Mulher, para quem quer realmente se aprofundar no mundo das constelações familiares, porque ele é totalmente a constelação familiar. E o livro, eu não poderia deixar de indicar a autobiografia de Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida. Muito bom. Eu tenho a série, eu também assisti Uma Nova Mulher, também gostei bastante da série, da abordagem sobre as constelações familiares, e realmente as constelações familiares, quem vive isso, porque a constelações ela não ela é um estilo de vida, né? Uma sabedoria, uma filosofia de vida. Quando tu começa a olhar as constelações e que tu entende, e eu vou querer que tu fale um pouquinho sobre essas 3 leis, né, daqui a pouquinho, quando a gente entende isso, a gente passa a observar essas leis em tudo que a gente vai se relacionar. E a gente começa a viver isso na prática, né? Então, eu queria que tu falasse daqui a pouquinho. E o filme, eu vejo que um filme bom para constelação também, que tem essa visão sistêmica, que fala sobre família, Viva, a Vida é uma Festa, que é um filme, que é um desenho, mas que o menininho está todo tempo procurando as origens da sua família. É um filme que, se a gente tivesse olhar da família, olhar das constelações familiares, é um filme fantástico. Então, muitas vezes as pessoas acham que desenho é para criança, mas na realidade os desenhos têm uma mensagem para o adulto, né? Fantástica. E esse filme, eu adoro. Tem um Encanto também, que fala muito do papel dos irmãos e que cada um carrega. Tem vários, assim, mas são muito bons, assistir todos. Que bom. E, Joana, fala pra gente um pouquinho sobre as 3 leis da constelação familiar, né? Para que a gente para quem está em casa, possa entender um pouquinho como é que funciona essas 3 leis e possa viver um pouquinho na prática a partir da tua explicação. Na verdade, são as 3 leis da vida, né? As relações, elas são regidas por 3 leis. A lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. A lei do pertencimento, ela vem nos mostrar que todos fazem parte, todos têm o mesmo direito de pertencer. Quando há qualquer julgamento, exclusão, segredos de família, abortos que não são incluídos, que não são integrados, isso vai gerando o que a gente chama de emaranhado sistêmico, isso vai gerando uma consequência no nosso sistema familiar que pode ir até 3 gerações para frente. Então, a gente pode estar carregando ali, eu posso carregar coisas que aconteceram no passado dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus filhos, dos meus netos e assim por diante. Podem carregar essas situações por conta de pessoas do meu sistema que não foram incluídas, né? A lei da hierarquia, ela é uma lei de precedência, uma lei de ordem de lugar. Aquele que nasceu primeiro, ele tem o lugar de primeiro, né? Então, aquele que os nossos pais são maiores que nós, mas isso é tão básico, né? Não é assim tão básico, porque quando eu me coloco na arrogância de dizer para os meus pais que eles estão errados, eu estou dizendo que eu sou maior que eles, então eu estou quebrando a hierarquia. Quando eu saio da minha família pai e mãe, família de origem, vou para minha família marido, mulher, constituo uma nova família e digo que a minha família agora
deve repetir os mesmos padrões da minha família anterior, eu também estou quebrando uma hierarquia, porque eu também estou olhando lá para trás ao invés de olhar para o meu novo futuro. Isso também faz com que eu tenha travas na vida, conflitos, divórcios e assim por diante. E tem a lei do equilíbrio, que é do dar e do receber, né? A gente atua como compensação. Então, para ter crescimento, porque a gente aprendeu muito, não, seja um doador, né? A verdade é que a maioria não é doador. Porque ser um doador, sim, é bacana. Quando a necessidade do outro passa a ser a minha necessidade, aí sim eu posso me tornar um doador com crescimento. Agora, a maioria das pessoas que diz ser doador não é um doador. Ela apenas dá para ser amada, ela dá para ter algo em troca, ela dá para ser vista. Então, quando a gente descobre que eu preciso receber e dar numa medida sempre para mais, ou seja, o que eu recebi de você, eu vou te dar um pouquinho a mais para que a nossa relação cresça. Por exemplo, você me chamou aqui para um podcast, você me coloca em dívida. Dívida contigo de te chamar para fazer algo. Porque se eu não fizer isso, a nossa relação, talvez profissional, talvez de familiar, não vai crescer. A gente vai ficar na mesma. Agora, se a gente quer crescer, se a gente quer potencializar, se a gente quer subir os barcos, o rio, né, para os barcos subirem juntos, a gente sempre vai querer que o outro venha junto na nossa situação, porque ele nos convidou, ele nos botou, ele nos chamou. Claro que quando a gente tem pessoas ainda infantilizadas, a gente só quer receber, a gente não quer retribuir, porque é um preço a se pagar, né? Mas quando eu assumo a minha responsabilidade, que é aí que mora uma das chaves da prosperidade, de dizer, eu vou pagar o preço, eu vou entrar pelo caminho de sempre a mais, aí eu passo a entender que a lei do equilíbrio, ela é compensatória e ela sempre precisa ir a mais para ter crescimento de todos os envolvidos. Então, o entregar a mais que a gente vinha falando antes, ela faz parte dessa lei do equilíbrio, que é eu tenho que estar sempre recebendo e entregando a mais. Eu recebo e entrego a mais. E nesse caso, há crescimento de ambos, há crescimento de ambos, exatamente. Crescimento da relação. Então, quando eu olho para a família lá, e lá na família eu só quero, digamos, eu só quero sugar o que tem lá, e eu não dou nada em troca, né? Essa relação não tem equilíbrio. E provavelmente vai dar problema, né? Essa relação só acontece quando tu é criança. Porque sim, aí tu toma dos pais. Quando tu é adulto, tu precisa retribuir. Não para os pais, porque para os pais a gente retribui com a vida adiante, né? Ou fazendo algo de bom pela vida, um podcast para ajudar muitas pessoas, ou tendo filhos, né? Mas sim, quando a gente começa a entender que precisa ter retribuição, aí a gente cresce. Aí tá no adulto. Sim, muito bem. Isso é o equilíbrio. Como é que é a questão da hierarquia? Que isso aí é um problema grande aí nas famílias aí, que inclusive a nossa família, a gente tinha muito essa quebra de hierarquia, e era um dos problemas da família. Todo mundo queria mandar, né? Todo mundo queria ser maior, e isso nos atrapalhava muito, né? Porque a gente não conseguia, a briga era inevitável, né? O que acontece? Geralmente quando eu tenho uma família, pai e mãe, e um falta porque trabalha demais, falta no coração da mãe porque a mãe está muito magoada, falta porque nunca consegue estar presente, falta porque daqui a pouco também tem o seu luto, as suas dores, as suas questões, os filhos, eles passam a tomar este lugar que está vago, energeticamente vago, porque alguém precisa tomar o lugar daqueles que vieram antes, né? Então, quando os filhos passam, não, para aí, eu assumo. Uma questão clássica, divórcio. Sai o pai de casa. O filho mais velho, homem, vai ser... E ele é convidado pela mãe. Você agora é o homem da casa. Vai assumir esse lugar. Só que qual é a posição que o filho assume? A posição de homem da casa, a posição que deveria caber ao pai, né? E aí ele se torna um rival do pai. Então ele passa a competir com o pai e acredita que seja de igual para igual. O que isso vai fazer com a vida? Primeiro, a mãe nunca vai encontrar um homem porque ela já tem o seu. Segundo, o filho nunca vai encontrar uma esposa porque ela já tem a sua. Terceiro, o pai nunca vai ter lugar ali, o que vai fazer com que o filho seja sempre um homem sem prosperidade, porque ele não vai para a vida, porque nós precisamos do pai para ir para o mundo. É o pai que leva a gente para o mundo. A mãe é que dá a permissão para o filho ir, para o pai, para o filho ir para a vida, mas é o pai que leva para o mundo. É a energia masculina, a polaridade masculina que faz isso. Quando a gente está ocupando este lugar, a gente está quebrando a hierarquia. A gente está tirando o lugar de alguém. E aí a gente realmente trava toda a nossa vida.
dá para a gente perceber bem que muitas vezes a prosperidade ela não é só racional, né? Não é, a gente consegue fazer movimentos racionais, mas nem tudo é racional. Existem movimentos, né, que são os movimentos da constelação sistêmicos, que a gente pode reposicionar os lugares, né? Exatamente. Então, exatamente. muitas vezes a gente está no lugar errado e daqui a pouco o pessoal está em casa lá, percebeu, opa, eu tô no lugar errado, eu não estou no meu lugar, eu não estou no lugar de filho, eu estou no lugar do pai. E como é que eu faço para mim voltar para o meu lugar? A primeira coisa é faça, né? Comece a fazer, porque as pessoas adoram aquela história de não, agora que eu conheci a constelação familiar, eu não vou fazer, eu vou lá procurar uma facilitadora, ela vai olhar para os meus problemas, vai botar a mãozinha na minha cabeça, que um bom constelador jamais faz isso. Mas o que eu quero dizer? A pessoa, ela busca uma distração para não ir para ação. Né? Não faça isso. Faça, comece a fazer. Joana, eu faço e não consigo. Eu perco dinheiro, roubo o meu carro, trava minha vida, minhas relações são tóxicas. Ok, você fez a sua parte, eu fiz a minha parte. Travou. Aí você precisa olhar para isso. É através da constelação familiar. O único instrumento hoje capaz de reorganizar a reconfiguração familiar é a constelação familiar, porque ela vai olhar para essas 3 leis: hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Nós falamos do equilíbrio e da hierarquia. E o pertencimento, como é que funciona? O pertencimento, ele é tudo na vida, né? Ele tem uma força. As pessoas, elas querem mais pertencer do que sobreviver. As pessoas, para pertencer, morrem. Os mártires, as crianças que adoecem, que pegam sintomas da sua família para morrer porque ela tem uma ideia ilusória de que ela vai salvar a mamãe e vai salvar papai, né? O pertencimento é muito forte e ele é totalmente inconsciente. Então eu faço algo que o meu sistema me movimenta só para pertencer, ainda que esse algo seja completamente danoso, como por exemplo ter relações tóxicas, como por exemplo matar alguém, como, por exemplo, assumir uma doença que não é minha, como, por exemplo, estar cuidando até hoje da mamãe, porque mamãe e papai foi abandonada pelo papai e eu estou aqui cuidando porque eu quero pertencer a essa família. Então, eu digo assim, o pertencimento é algo extremamente poderoso quando ele é compreendido, mas ele é extremamente destrutivo quando a gente não tem consciência dele, porque ele simplesmente nos move na vida como fantoches. Nos impulsiona para tudo como fantoches. Daqui a pouco você está tendo atitudes até mesmo de perder dinheiro, até mesmo de boicotar a sua vida, de procrastinar, que as pessoas chamam de procrastinação, e não é procrastinação, são lealdades que a gente tem só para pertencer. E esse pertencimento a gente pode traduzir como ser amado, ser reconhecido, ser visto, ser preenchido, o nome que quiser. Mas para você pertencer, você é capaz de fazer absolutamente tudo. Eu já vi casos de pessoas que não conseguem prosperar financeiramente porque os pais não tiveram prosperidade e até pelo pertencimento para se manter naquela família, ele não prospera. Ou o dinheiro que ganha acaba perdendo sendo leal ao sistema familiar. Né? É muito difícil para um filho se sentir maior que os pais. E muitas vezes ele vai até um limite e ele se sente tão distante dos pais que conquistaram daqui a pouco pouca coisa, como por exemplo, meus pais nunca estudaram, eu fiz uma faculdade, mas eu não consigo fazer dinheiro, porque se eu fizer dinheiro, olha a distância, meus pais estão aqui, eu fiz uma faculdade, fazer dinheiro me distancia deles, né? Quando eu tenho essa percepção de que vai distanciar e eu carrego uma culpa enorme porque eu estou fazendo diferente, eu volto para trás e boicoto a minha própria vida para pertencer. O segredo está em, de novo, tomar dentro de si o pai e a mãe, porque dentro da gente eles vão com a gente para tudo que é lugar. E quando a gente entende que é através do nosso fazer diferente, através do nosso crescimento e ir mais além, que eles também vivem isso através da gente, aí a gente tem potência para ir. A gente é fogo e vai. Muito bom, Joana, muito bom. Então, a prosperidade passa também por esse movimento sistêmico, pelas constelações familiares. E a gente pode utilizar também as constelações familiares para os negócios?
as empresas? Sim, com certeza. As mesmas leis que ditam as relações funcionam dentro das empresas, porque as empresas são feitas de pessoas, né? A única diferença é a lei do pertencimento, porque numa família todos têm direito de pertencer para sempre, morrendo ou estando vivo. Não importa o que fizer. Dentro de uma empresa, o direito de pertencimento ele vai até o momento da saída da pessoa. Mas sempre, sempre precisa ser respeitado. Então, muitas vezes a gente tem uma situação que me relatam muito. Tinha um funcionário muito ruim, demiti ele e o funcionário que era bom ficou ruim. Por que isso acontece? Porque a lei do pertencimento não foi resguardada. Na demissão, aquele funcionário sofreu danos, não foi respeitado, é mal falado, todo mundo está dizendo, aquela pessoa não presta, aquela pessoa não foi legal. Uma pessoa também, por uma lealdade a este sistema que tem numa empresa, vai acabar repetindo o mesmo padrão, porque o respeito é a base de todas as relações. Muito bom. Em relação às empresas, hoje a gente tem dificuldade, a maior dificuldade de todas as empresas hoje é conseguir pessoas para trabalhar, né? Tu falou agora na questão, às vezes um funcionário substitui outro, né? A questão da lealdade. Então, como é que funciona, por exemplo, uma empresa que foi comprada por uma outra... substituíram os proprietários, tá? Digamos, tinha um funcionário que trabalhava na empresa, daqui a pouquinho o patrão se aposentou e vendeu a empresa para funcionários. Como é que funciona a questão da constelação familiar e esse respeito a quem criou a empresa? Como é que funciona essa relação? A questão é que quando uma pessoa constitui uma empresa, ela tem essa empresa como se fosse seu filho. E as pessoas que vêm trabalhar para essa empresa criam uma lealdade com o seu fundador. Quando esse fundador, por sucessão, ou por venda, ou por fusão, ele passa esse papel, né, de proprietário para outro, é o segredo do respeito, né? Se esse outro honrar e respeitar a história do fundador e tudo aquilo que decorreu disso, né, até onde a empresa chegou, vai estar tudo certo, as pessoas que tinham lealdade com o primeiro vão trabalhar felizes para esse novo proprietário, né? Agora, quando esse novo proprietário chega na empresa dizendo tudo que vocês ouviram até aqui não funciona, esqueçam tudo isso, aquele cara é arcaico, aquele cara é antiquado, não sabia de nada, as pessoas que entraram pela alma desse fundador, elas, por lealdade a eles, vão começar a boicotar a própria empresa, porque elas não vão aceitar isso. Elas vão entender que só um pouquinho, minha alma está com a empresa no início, não está com você. Porque a sua alma também não está com a empresa como ela foi criada. A empresa tem alma. O que é alma? É para o que ela foi constituída. O que atraiu os funcionários? O que atraiu os colaboradores? Se eu não tiver o respeito dessa história com muita honra e às vezes até com o quadrinho do fundador, muitas vezes eu começo a ter líderes sem voz, queda na prosperidade, conflitos internos, problemas de liderança, problemas de rotatividade, uma série de coisas que a gente vai dizer, não, é falta de treinamento, é falta de estudo, é falta de preparo. Não, é uma questão de que as relações precisam estar em ordem para a empresa avançar. Muito bom. Uma dúvida que provavelmente as pessoas estão em casa. Hoje a maioria das empresas são empresas familiares, né? E como é que funciona a questão da família e da empresa familiar? Porque muitas vezes, isso aconteceu na nossa família, né? A gente tem o pai, tem a mãe, tem os filhos, e na hora de constituir a empresa, o filho, ele é o diretor da empresa, e daí o pai, ele tem um cargo abaixo do diretor. Como funciona essa parte, principalmente da hierarquia, né? Da família e da família na empresa, nos papéis da empresa? É extremamente difícil. Primeiro porque os problemas que eu não resolvi no ambiente familiar, eu injeto na empresa. Injeto na empresa não é consciente nem nada, mas a empresa vai acabar fazendo isso porque não tem como separar as coisas. Não tem como separar. Essa história de você tem que separar a relação familiar da relação empresarial, não, é impossível, né? Então, aquilo que não foi resolvido na família
vai acabar sendo resolvido na empresa, que talvez se aparente de uma forma completamente diferente. Talvez os clientes não venham, talvez os produtos não vendam, talvez os funcionários comecem a ter os problemas que vocês têm na sua família, uma série de coisas. Mas essa tua pergunta é muito boa, de como é que é? Eu, filho, abro uma empresa e chamo meu pai para ser o meu gerente, e eu sou o diretor. Funciona? Não funciona. Não tem como funcionar. Por quê? Porque o pai na família, ele ocupa o lugar de primeiro, de líder familiar. Né? Na maioria das vezes. Ele vem primeiro. Né? Ele vem primeiro. Né? E aí tu vai dizer assim, pai, agora você vai ter um papel abaixo de mim e eu é que vou te dar a ordem. Esse pai tem que estar muito bem consigo para não confundir os papéis e acatar a ordem, porque ele vai tender a fazer do jeito dele e ainda dizer, ô guri de merda, não sei se pode falar aqui, eu que te dei a vida, entendeu? Então, quem é tu para me dizer? Como é que a gente soluciona? Mas agora ela me disse isso, eu tenho uma empresa assim, como é que soluciona? A solução, ela é aparentemente simples, porque a partir do momento que eu coloco uma outra lei dentro da empresa, que é a lei da competência, as coisas mudam. Qual é a lei da competência? O Gutierre abriu a empresa, chamou o pai para ser o gerente dele, mas o Gutierre foi estudar gestão, foi estudar que é o que acontece, né? Que é o que acontece aqui no Poder da Gestão Moderna, que daqui a pouco o Gustavo vai falar. Foi estudar, ele se geriu de competências que o pai não tem. A partir desta posição de competência, eu digo, pai, assim funcionam as coisas e nesta área você precisa ouvir, nas outras a gente te escuta. Há uma separação. Há uma separação e existe um diálogo, existe uma conversa e se combina o que vai acontecer, né? Precisa estar bem definidos bem os alinhado. Papéis. Como tudo, em todas as relações, sejam elas familiares ou empresariais, quando os papéis não são definidos, é problema. A gente vê muitas... Ontem até eu estava assistindo um programa, me preparando para o podcast de hoje, e eu estava assistindo um programa e falava sobre casais e falava sobre a relação deles com o dinheiro. E eles não conversavam, a maioria dos casais não conversa sobre isso. E não conversa sobre quase nada, né, os casais. Então, como não tem diálogo, um não sabe o que o outro está pensando. E sem saber o que está pensando, não tem como tu alinhar alguma situação, né? Fica tudo no ar. Eu penso uma coisa, o outro pensa outra coisa, e daí no final, lá daqui a pouco, vai dar confusão, porque cada um pensou de uma maneira diferente. Então, e às vezes quando falam também entende errado, né? Conversar, alinhar isso, tanto na família, na empresa, precisa ter diálogo, né? Então essa conversa franca, alinhar, que nem a gente vai falar depois com o Gustavo ali, a questão desenhar os papéis, né, dentro de uma empresa, desenhar de repente na família também, quem faz o quê, né? Porque às vezes um ganha o dinheiro, daí o outro fica em casa, daí um se acha maior ou menor que o outro. Então essas relações, equilibrar isso é fundamental para ter uma relação saudável, né? Mas eu digo assim, a gente quando vai conversar com o outro, a gente também precisa dar um passo atrás. Porque quando as relações são de muito tempo, a gente pressupõe que já conhece o outro. E o outro já mudou. Sim. O outro, eu tenho várias novidades na minha vida, meu marido tem várias novidades na vida que às vezes sequer dá tempo da gente contar tanto. Se eu sentar na frente dele achando que eu o conheço, que eu sei tudo, que ele não mudou, ele não vai nem ter espaço para me contar as coisas. E aí o diálogo não acontece. E é tão lindo quando a gente consegue dizer, oi, muito prazer, né? Que bom que você mudou, que bom te conhecer nisso, né? Que bom saber que o seu pensamento está diferente e o meu também, né? Eu acho isso lindo. Os casais, às vezes, se perdem demais. Eles esquecem por que eles estão juntos. Eles não estão juntos para construir família somente. Eles estão juntos para crescer juntos, para mudar juntos, para serem pessoas melhores, né? Se potencializar. E para isso eu tenho que estar sempre te conhecendo. É um complemento, né? As pessoas, a gente está no mundo para se complementar, né? Sim. Então, as competências que eu tenho, eu ajudo outros que não têm as competências e me beneficio das competências dos outros para o meu crescimento, né? E o casamento, as relações são assim, né? A gente trabalha nesse formato aí. Mas muito bom, Joana. Nós estamos chegando nos encaminhando aí para o final do programa. A Joana falou um pouco sobre o poder da gestão moderna também, ela citou ali. A gente tem um outro projeto que é um treinamento empresarial que vai acontecer agora
no final do mês de novembro, dia 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro, em Canela. Tá? Ainda tem algumas vagas para empresários que queiram participar do Poder da Gestão Moderna. Tudo isso que a gente está conversando aqui, a Joana também participa do treinamento, ela fala da parte das constelações sistêmicas, né, para as empresas, e as soluções que temos aí para entregar para os empresários que estão com esse tipo de problema, né, que às vezes não conseguem contratar, tem conflitos entre os sócios, que não conseguem prosperar o negócio. Tem soluções tanto racionais, aí, digamos, com o nosso treinamento, quanto as soluções sistêmicas aí, né? Então, se você quiser mais informações, nos procure nas redes sociais. As minhas redes sociais é @GutierreBier e a da Joana? @Joana Celistre Consteladora. Então, pode nos encontrar aí nas redes sociais. Eu queria, já de antemão, agradecer muito a tua participação. Foi um grande prazer, passou rápido a nossa conversa aqui, porque a conversa estava muito boa, tinha muitos assuntos, muitos temas. A Joana, ela traz sempre essa abordagem da constelação, ela é muito... As pessoas têm muita curiosidade, né? Então isso nos prende muito e é sempre muito gratificante participar de um programa como esse com a tua presença. Então eu queria agradecer e estamos juntos aí em breve no Poder de Gestão Moderna também. E no que tu precisar, estou sempre à tua disposição aí. Eu fico muito honrada de ter sido convidada para esse teu novo ciclo, né? Esse teu novo caminho lindo. Uhum. E por falar de um assunto que rege a minha vida desde que eu me conheço por gente, assim. Para mim é tão lindo e tão natural. Sempre questionei muito as relações, né? E é um assunto que eu me delicio conversando e tu ter me chamado para falar sobre esse assunto, sobre essa área tão complexa, mas tão simples que é a família, é um presente. Muito obrigada. Então tá, nós nos despedimos aí do podcast Segredos da Prosperidade. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.